Bom dia a todos. Bom dia. Queria dizer, antes de mais nada, que é uma alegria muito grande ter cada um de vocês aqui na diaconia geral da comunidade católica Shalom. A comunidade Shalom tem uma história de comunhão com a Fazenda Esperança muito longa, Padre Luiz, muito antiga. Desde com o Frei Hans, o Nelson, com toda a equipe inicial, os fundadores. Na nossa história sempre a gente procurou caminhar muito juntos, como também com o Padre Luiz, e agora essa etapa do caminho da comunidade. E nós somos comunidades irmãs, e como comunidades irmãs sempre terminamos uns aos outros nos completando, porque esta é a beleza do jardim da igreja. O jardim da igreja, ele tem rosas, ele tem flores de cores diversas e ao mesmo tempo de perfumes diversos. E isso é que faz a beleza de atrair o olhar do coração do homem de hoje. Se o jardim fosse só de margarida, ele não seria tão belo e tão bonito como tendo margaridas, rosas, jasmins, orquídeas. E isso é que faz a beleza da igreja, plantados na mesma terra e ao mesmo tempo dando frutos, porque também variados para a evangelização dos homens deste tempo. A Fazenda Esperança, nós temos um grande carinho, uma grande admiração por todos vocês, e sintam-se profundamente acolhidos aqui na comunidade católica Shalom. Vocês estão na igreja do ressuscitado que passou pela cruz. Esta igreja, antes de entrar no nosso tema, eu vou explicar um pouquinho para vocês ela, porque ela é uma expressão do nosso carisma. Quando nós sentimos a inspiração no coração de construir essa igreja, nós sentimos que ela deveria ser, através de a simbólica dela, em todos os aspectos, uma expressão do carisma Shalom. O carisma Shalom, ele nasce do Evangelho de São João, capítulo 20, 19, quando Jesus, o ressuscitado, 20, 19, Jesus, o ressuscitado que passou pela cruz, ressuscitado, aparece aos discípulos, e ele aparece com as suas chagas gloriosas e diz aos discípulos, Shalom, que nós sabemos significa a paz esteja convosco. E ao dizer isso, Jesus mostra o seu lado aberto, como mostrando que ali está a fonte da paz do coração dos homens. E os discípulos recebem o dom da paz. Jesus diz: recebei o Espírito Santo. Com o Espírito Santo eles recebem o dom da paz e eles estão unidos, estão todos juntos. E dali Jesus diz: como o Pai me enviou, assim também eu vos envio, e envia os discípulos para a evangelização. Assim, o nosso carisma é essa experiência de Jesus ressuscitado, que mostra o seu lado aberto e nos comunica o dom da paz, nos dá o seu Espírito Santo. A contemplação, a primeira coluna do nosso carisma. Os discípulos estão unidos, a unidade, a partir da contemplação de Jesus, encarnar essa paz na unidade, é o segundo tripé do nosso carisma. E finalmente Jesus que envia para a missão, o terceiro tripé do nosso carisma, a evangelização. E por isso essa igreja tenta de todas as formas revelar essa experiência. Se vocês, quando entraram, já lá do portal, vocês veem esse imenso ícone do ressuscitado, Ele é o ressuscitado que passou pela cruz. Ele está mostrando o seu lado aberto, a fonte da paz. Vocês veem uma flama de fogo saindo do lado aberto, que é o Espírito Santo. Atrás nós vemos dourado a cruz. Jesus passa pela cruz. As suas chagas já não são dolorosas, são gloriosas.
e há vários sinais no ícone que mostram nosso destino eterno, a Jerusalém celeste. Se a gente olha para trás, vocês podem ver os vitrais, né? Nesses vitrais, vocês veem que tem um central, que tem como uma parte dourada, envolvida por um de vinho. Também ali é o lado aberto de Jesus. Os vitrais simbolizam a cruz e o vitral, o ícone aqui, a ressurreição. Nós passamos pelo lado aberto de Jesus na cruz, que desse lado aberto jorra sangue e água, e por isso a gente vê aqui no centro da igreja essa pedra vermelha e branca que vai, né? Vermelha simbolizando sangue e água, que passa pelo altar. O altar também simboliza, o próprio Cristo. Se você vê, o altar da palavra e o altar eucarístico formam um sinal só, é o lado traspassado de Jesus. Então esse rio de água e sangue sobe ao altar e vai até o ícone, que é aquele rio que está ali por detrás, até a Jerusalém celeste. Se você também prestar atenção, tudo na igreja tem como que essa expressão do lado aberto de Jesus, da fenda da rocha do coração de Jesus. Até os bancos todos são feitos em forma de fenda, mostrando que todos nós, quando entramos nesta igreja, entramos na experiência do coração traspassado de Jesus. E nenhum banco é igual ao outro, simbolizando que todos nós, a Assembleia dos cristãos, cada um somos um diante de Deus. Os vitrais, eles seguem as cores litúrgicas da igreja, porque do mistério pascal, da cruz e ressurreição, se derrama toda a vida sobrenatural da igreja. O vermelho vai para o dourado, ali é a capela ainda provisória do Santíssimo Sacramento, ainda é provisória. Depois nós passamos do amarelo para o verde e o azul, e ali é a capela da Mãe de Deus, que foi recentemente inaugurada, com o ícone da Mãe de Deus, com muitos detalhes também. Se vocês prestarem atenção, a Virgem Maria, ela está dançando e cantando Magnificat, que está inscrito lá. E tem uma série de detalhes que manifestam Nossa Senhora como Rainha do Céu, Rainha da Paz, Porta do Céu e Esposa do Espírito. E ali vai também, o azul passa por roxo, e ali atrás será a capela da reconciliação, que ainda vai ser feita, por enquanto está aquela parte de exposição. Atrás da capela nós temos os confessionários. Essa igreja é toda voltada para que as pessoas aqui chegando possam fazer uma experiência com o ressuscitado que passou pela cruz, uma experiência de reconciliação. Reconciliação com Deus e reconciliação uns com os outros. Esta é a fonte da nossa paz. Então, só uma geral bem rápida para a gente saber um pouco, entender um pouco da igreja. Mas me foi pedido a nós falarmos um pouco hoje de manhã sobre o tema Peregrinos da Esperança. Então, eu vou falar um pouco de esperança, da esperança, de esperança. Explico um pouquinho já sobre isso. Falar um pouco também sobre, vocês todos são celibatários pelo reino do céu, são consagrados, não é isso? E sacerdotes. Então, falar um pouco também sobre a dimensão do celibato também. E pedir a Deus a multiplicação do tempo para falar tudo isso em tão pouco tempo, né? Mas Nosso Senhor vai nos dar essa graça. Vamos começar sobre a esperança, né? Nós estamos no Jubileu da Esperança. A igreja proclamou o Jubileu da Esperança. E é muito belo, muito bonito que quando a igreja nos fala de esperança, ela nos diz quem é a esperança para nós cristãos. Interessante. Ela não fala do que é a esperança. Não é o que é a esperança. É quem é a esperança. Isso faz uma diferença monumental.
Porque para nós cristãos a esperança não é uma coisa. Nós sabemos que a esperança é uma das 3 virtudes teologais, é verdade. Quais são as 3 virtudes teologais? Fé, a esperança e a caridade. Mas a nossa esperança, como todas as outras dimensões das virtudes teologais, estão depositadas em uma pessoa. Para o cristão, a esperança é a pessoa viva de Jesus Cristo. A nossa esperança está em Jesus morto e ressuscitado. Jesus que veio, assumiu as nossas fraquezas e debilidades humanas, os nossos pecados, com a sua morte, venceu e ressuscitou. E ressuscitado no céu, Ele é a nossa esperança. Ele está no meio de nós e por isso faz a nossa vida um céu, mas Ele traz o céu para a terra. Ele é a nossa esperança. O Catecismo da Igreja Católica, quando vai nos recordar que Jesus é a nossa esperança, ele usa uma figura. A figura do Catecismo, e eu posso ler aqui para vocês, é essa. Catecismo 18:20. A esperança é a âncora da alma, inabalável e segura, que penetra onde entrou Jesus como nosso precursor. Hebreus 6:19 e 20. O catecismo simboliza a esperança como uma âncora que nós, através dela, nos unimos à nossa esperança, que é Jesus Cristo. Para que serve uma âncora? A pergunta: para que serve uma âncora? Para deixar o barco, para fixar o navio lá no fundo do oceano, para que o navio, diante das tempestades, das marés, das tribulações, não se perca, não afunde, está lá no fundo do oceano. Mas a nossa esperança tem uma diferença. A nossa esperança, a nossa âncora não está para baixo, a nossa âncora está para cima. Onde está Jesus ressuscitado? lá em cima. Na glória, no céu. E por isso nós lançamos a nossa âncora para a eternidade, para o céu, para que na terra, nesta vida, diante das tribulações da nossa vida, a nossa vida está sustentada na eternidade, naquele que já venceu tudo. Porque Jesus na glória significa que Ele já venceu tudo. E quando nós lançamos nossa âncora, nossa esperança em Cristo Jesus, ocorre um fenômeno muito bonito. Nós trazemos o céu, que a âncora também, vamos usar a nossa imaginação criativa, joga lá no céu a âncora e puxa. E nós trazemos o céu, a eternidade, para dentro do nosso coração e para o meio de nós. E aí nós temos a força de transformar a terra em céu. Quando eu prego para os jovens, eu faço uma dinâmica. Como aqui todo mundo é jovem, né? Todo mundo aqui é jovem, ou não? Todo mundo, né? Então a gente pode fazer essa dinâmica, né? Então eu digo assim para os jovens: pega aí na tua mão a tua âncora. Eu peço, pega aí na tua... Não é assim não, é assim, né? Sente o peso da âncora, né? Porque a nossa esperança é forte. E aí agora, atenção, joga a tua âncora no céu e segura lá. Sim, nos desafios da vida, quando as coisas estão difíceis, quando enfrentamos a tribulação, quando enfrentamos a tempestade, quando enfrentamos a dor, quando enfrentamos a morte, nós lançamos a nossa âncora, a nossa esperança no céu. E agora puxa a eternidade e o céu. Pode puxar devagarzinho, porque é forte. Puxa e traz para dentro do coração. E fica aí. E aí, pela esperança, nós trazemos a eternidade, o céu para dentro de nós, para a nossa vida.
E com a eternidade dentro de nós, nada nem ninguém tem o poder de nos sucumbir. Porque a esperança que é Jesus ressuscitado do céu está dentro de nós. E nós podemos superar todos os desafios em Cristo Jesus. Mas não fica só aí. Você está segurando, né? Soltou, segura. Segura. O céu está dentro de nós e a gente deve agora, aí você faz como eu agora, semear o céu e a esperança no mundo. Vocês têm um carisma de esperança. E o papel de vocês é esse. Por vocês e por muitos que chegam na vida de vocês sem esperança. Sem esperança. Quantos vocês recebem nas fazendas sem esperança nenhuma, desesperados? E o que é que nós vamos dar para eles? Simplesmente coisas humanas, nossas? Também, mas não só. Porque isso não dá esperança para ninguém. Só ajuda, mas não dá esperança para ninguém. Nós temos que lançar o nosso coração. Vocês podem fazer comigo mais uma vez. Exercício. Quem tem por sítio vai ficar bom. Então, lançar o nosso olhar e a nossa vida no céu, na nossa esperança, que é Jesus Cristo. Ele venceu tudo. Trazer a eternidade para dentro de nós, pela virtude da esperança, e semear essa esperança no mundo. Eu acredito que essa é a missão de vocês, como fazenda da esperança. Semear essa esperança do céu, não a esperança vã do mundo. Porque a esperança vã do mundo decepciona, mas a esperança do céu não decepcionará jamais. 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 Vamos dar uma salva de palmas para essa esperança. Essa esperança. Vocês têm um carisma de esperança. E carisma não é uma roupa que a gente bota por cima da gente e tira quando a gente acha conveniente. Carisma diz respeito à identidade. Identidade. É ontológico. Diz respeito àquilo de quem nós somos. De quem nós somos. Mais do que a gente faz, sim, há uma dimensão do fazer, mas diz respeito ao quem a gente é. Por isso fazemos, mas a partir do que nós somos. E por isso, a identidade, o carisma significa vocês serem esperança. Homens e mulheres de esperança. A esperança não é um negócio que a gente faz, é um negócio que a gente é. E que a gente encarna na nossa vida para que os outros venham, vejam e se alimentem na nossa vida dessa esperança. Do que a gente é. Por isso, como fazendo da esperança, vocês são testemunhas da esperança no coração do mundo. E o nosso mundo é um mundo que, com todo respeito, eu não sou daqueles que, esse mundo está acabado, esse mundo não presta. Parece até que a gente não é desse mundo. Você veio de que país? De que planeta? Você não veio de Marte. Você faz parte desse mundo. Mas nós não podemos deixar de olhar o mundo e reconhecer as feridas e as dores desse mundo. E esse mundo é um mundo, entendamos o que eu vou dizer, marcado pelo desespero. Pelo desespero. Vocês sabem muito bem disso quando nós experimentamos, porque nós somos parte desse mundo, e quando nós tocamos nas pessoas que chegam até nós, feridas, marcadas, enfermas espiritualmente, psicologicamente, humanamente. E nós somos, e vocês, nós somos chamados a dar razão da nossa esperança para essas pessoas. E não vamos fazer isso se não formos testemunhas, se a esperança não tiver virado carne e sangue na nossa humanidade. Há um mundo desesperado, vocês são chamados a ser essas testemunhas da esperança.
E nós estamos falando aqui para celibatários, né? Consagrados no celibato. Então, nós não somos só chamados como celibatários a sermos, sim, testemunhas da esperança, mas não só. Nós somos chamados a desposar a esperança como celibatários. A esperança é uma pessoa. E o celibatário desposa uma pessoa. Não desposa somente uma causa. É bonito desposar uma causa, mas não é suficiente. Nós desposamos uma pessoa. Me lembro de um bispo, ele era holandês, era missionário no Brasil. E aí ele contava assim: Moisés, às vezes eu vou pregar, já faleci, às vezes eu vou pregar em um seminário e eu chego lá, desculpem, e vou entrevistar os discípulos, os noviços. Estou com a cabeça no nosso discipulado. E eu vou entrevistar os noviços, ou às vezes vou num seminário e vou entrevistar os candidatos ao sacerdócio. Aí eu começo assim e faço uma pergunta: por que vocês estão aqui? Seja no seminário, seja no noviciário. E ele diz assim, aí às vezes eu ouço respostas assim: não, é porque essa congregação aqui trabalha com os jovens, e eu gosto muito de trabalhar com os jovens. O bispo dizia que eu ouvia e fazia Ouvia respostas assim: não, é porque eu gosto muito assim da doutrina, da teologia, eu sou uma pessoa assim. Então o bispo dizia que eu ouvia e dizia Depois ele ia, não, é porque um mundo tão cheio de pobreza, eu tenho uma sensibilidade muito pelos pobres, pela causa dos pobres, então eu quero lutar pelos pobres. O bispo ouvia e dizia E o bispo dizia: mas Moisés, quando alguém me respondia assim, eu estou aqui por Deus, e eu quero Deus, eu desejo Deus, e eu quero dar Deus ao mundo. E o bispo dizia: esses, Moisés, eu não tenho dúvida que perseverarão até o fim. Os que estão por uma causa, por mais bela que ela seja, isso não dá a força de perseverar até o fim. Padre Raniero Cantalamessa, falando do celibato, ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia: podemos dizer que o celibatário desposou o reino, ou podemos dizer melhor, desposou o próprio Senhor. Porque não está desposando simplesmente uma causa, mas também uma pessoa. Não está desposando por um tempo, mas para toda a eternidade. Aquilo que prende o celibatário ao Senhor é um vínculo de tal modo totalitário e exclusivo, acima de qualquer outro vínculo, que no plano humano, continua o Padre Raniero Cantalamessa, a única analogia que podemos fazer são as núpcias de um homem com uma mulher. O celibatário é alguém que é desposado pelo próprio Deus e desposa o próprio Deus, e eu vou além, na carne, na humanidade, porque ele oferta o que ele tem de belo e precioso, que é constituir uma família. Ele oferta a sua alma, o seu coração e o seu corpo, consagra a Deus, para que através dessa consagração ele fecunde uma nova família.
não na carne, não no sangue, mas na vida de muitos que lhe serão confiados. E se isso não for alimentado, não existe perseverança. Há um chamado no celibatário de totalidade. Quando eu converso com um jovem, ele começa a dizer assim: mas eu tenho um desejo assim, ardente no meu coração, assim, de uma totalidade. As coisas desta vida, elas são belas, mas eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Isso daí já tem sinais do Espírito, de que essa pessoa, por mais que tudo seja belo, ela transcende, ela quer mais. É o Espírito de Deus colocando um desejo de totalidade que só a vida consagrada pode dar. Porque a vida consagrada é o céu já nesta terra, não o céu romântico, mas o céu encarnado nesta terra. Quem tem o seu coração chamado ao celibato tem um anseio de totalidade e exclusividade, sem reservas e sem mediações, para que também ele possa se ofertar aos outros, aos homens e às mulheres do nosso tempo, a dimensão de um amor universal também sem reservas. Porque o celibatário é aquele que está pronto para se dar por inteiro, sem reservas aos outros. Como dizia muito bem nosso saudoso Papa Francisco, celibatário não é solteirão. Solteirão é outra coisa. Celibatário é alguém que se uniu a Deus para, de uma forma incondicional, se dar sem reserva aos outros. Sem reserva. Sem reserva de tempo, de lugar. Como é que um celibatário diz? Não me envie para tal lugar, não. Por quê? Porque você tem filho? Você tem conta no banco? Você se colocou totalmente disponível ao reino. Mas e eu? E eu? Você já se perdeu na hora que você disse que se entrega. Já foi. Já foi. No bom sentido. Isso é fonte de vida e de felicidade. Isso não é fonte de frustração. Porque o celibatário, quando ele se oferta, a alegria dele está em perder a vida. Em entregar, em se consumir, em se doar. Essa é a alegria dele. E essa é a característica da identidade de um consagrado. Pelo menos esse é o meu entendimento. Acho que é o de vocês também. Sim. Né? E aí a comunidade, nós gostamos como comunidade Shalom, e acho que isso também ajuda a entender a comunidade como um banquete nupcial. Né? Jesus fala do banquete nupcial, onde na glória. Então a comunidade é um banquete nupcial. Lá a gente vai lá para as bodas de Caná, né? Onde Jesus simboliza o banquete eterno na união de um casal. A beleza do amor humano. O amor humano é belo. É belo. Me lembro. Me permita, eu era noivo, e aí eu queria me casar, claro, natural. É estranho aquele que não quer se casar. O apelo humano natural é esse, mas a vocação celibatária não segue um plano natural, ela segue um plano sobrenatural. Eu me lembro que tinha dentro do meu coração uma inquietação a respeito. Eu fiz uma viagem, vou contar os detalhes que a gente não tem tempo. Fui a um santuário mariano e lá, de uma forma assim misteriosa, né, Nossa Senhora me deu, através de uma outra pessoa, a convicção de que ela ia cuidar desse discernimento meu, se eu ia consumar meu casamento ou se eu ia para uma outra dimensão. E eu me lembro que quando eu voltei dali, muito convicto que estava nas mãos de Nossa Senhora, eu me lembro do momento onde Deus selou a vocação, assim, a clareza dentro de mim a respeito da vocação celibatária.
Eu me lembro, eu estava dirigindo um carro, eu parei no sinal, no semáforo, e como Deus gosta de fazer assim, aquilo já estava mexendo, já estava rezando, sendo acompanhado, mas dentro de mim assim ecoou uma voz interior. Nosso Senhor me perguntando: Moisés, você ama essa moça que você está querendo se casar? E eu interiormente disse: claro, né, Senhor, que inclusive eu estou querendo casar com ela, né? E Nosso Senhor disse assim: Moisés, você me ama? Eu disse: está brincando, né, Nosso Senhor? A minha vida é tua, tu és tudo para mim. E aí Nosso Senhor fez uma terceira pergunta: Moisés, você está disposto a renunciar a este belo amor humano? Jesus não diminuiu o amor humano que eu senti. Este belo amor humano que você sente, em vista de um amor maior que eu te proponho. E lá de dentro da minha alma veio um sim, alegre e feliz. Por quê? Porque isso é a minha identidade, é quem eu sou. O Espírito de Deus vem e confirma e nos dá alegria, vida e felicidade. Então, o celibatário é um chamado sobrenatural que renuncia às coisas belas desta vida em vista de coisas ainda mais belas e superiores, em vista desta vida e do serviço a muitos nesta vida. Há muitos nesta vida. Deixa eu correr porque... né? Então nós na comunidade, eu dizia, nós vemos a comunidade como um banquete, as bodas de Caná. E os celibatários, quem são neste banquete? Os celibatários, porque nós temos lá nas bodas de Caná, nós temos a esposa e o esposo, nós temos os convidados e nós temos os serventes, né? Naquela parábola não, aquele fato, aquele primeiro milagre de Jesus que Nossa Senhora antecipou. Então a gente pode imaginar as bodas, o matrimônio, o estado de vida do matrimônio estava ali, aquele casal, Jesus estava ali, era o sacerdote. E onde estavam os celibatários? Na nossa interpretação, os celibatários são aqueles serventes que estão ali perto do vinho. Estão ali perto do vinho novo, do amor divino, do amor apaixonado de Jesus, que servem a todos. Sabem onde é a fonte do vinho? Só os serventes viram Jesus fazer o milagre. O noivo não viu, a noiva não viu, só os serventes. Ali eles têm acesso a esse vinho, eu acho que cada vez vai levar o vinho, toma um copinho, né? Pode ter acesso a esse vinho, e distribui esse vinho para os outros. Distribui para as famílias, distribui para os sacerdotes, distribui para os jovens, distribui para a humanidade. Eles estão tão alegres que podem distribuir alegremente. O celibatário é um pouco isso, na festa desta vida e na festa do mundo que virá. Esses homens e mulheres de serviço, que se doam, que se entregam, que estão cheios do vinho, digamos, do vinho eterno e sobrenatural, do amor divino, estão apaixonados por Deus. E porque estão apaixonados, não sabem fazer outra coisa a não ser se doar, servir. Entendamos, né? Alegrar aquela festa, inebriar espiritualmente aqueles corações, para trazê-los para Deus, para a verdade, para a caridade de Cristo. E por isso, os celibatários, porque desposam a Deus, desposam o povo que lhe foi confiado. Porque eles provam o seu amor a Deus, servindo aqueles a quem Jesus deu a sua própria vida. E aí eles se transformam em homens e mulheres com uma paternidade e uma maternidade espiritual fortíssima. Nós sabemos, vocês de uma maneira muito concreta sabem, nas fazendas, que nós estamos em um mundo de órfãos.
Eu não sei, tenho certeza que é assim também. Nós trabalhamos com jovens, às vezes a gente senta um jovem, escuta um jovem de 13, 14 anos, parece que ele já viveu 70, 80 anos, com as feridas, toda uma história. Não cabem naqueles 13 anos, mas eles têm feridos, porque são órfãos, porque não tiveram referência materna, paterna, não tiveram referência de proteção, de segurança, foram jogados nas garras da mundanidade. E nós devemos ser, diante desse mundo, dessa humanidade, nós celibatários somos chamados a exercer uma paternidade e uma maternidade espiritual com gratuidade, sem interesses escusos. Como é a paternidade e a maternidade de Deus? Com transparência, sem querer possuir ou ser possuído por ninguém. E educando aqueles que nos são confiados para o amor. E o que é o amor? É o sacrifício de si mesmo. Dizem que uma vez, Madre Teresa, Santa Madre Teresa de Calcutá, acho que vocês conhecem essa história, mas vou repetir. Dizem que ela foi convidada para ser entrevistada em um programa de televisão americano, né? E a jornalista perguntou assim para ela: Madre, olha, eu vi as imagens da senhora lá em Calcutá, aquelas coisas assim, aqueles buracos, aquelas pessoas moribundas, sujas, feridas, imundas, e a senhora ali de manhã, de tarde, de noite. Madre, disse o jornalista, eu não faria isso nem por $1 milhão. Madre olhou para ela e disse: nem eu, porque eu não faço por $1 milhão. Eu faço por amor a nosso Senhor e a eles. Aí a jornalista ficou meio desconcertada e disse: amor, mas o que é amor, madre? E a madre disse: minha filha, amar é doar-se até doer. E a jornalista ficou incomodada e disse: mas precisa doer mesmo? E a madre disse: sim, porque se não doer não é amor, porque a gente só se sacrifica por aquilo e aquele que a gente ama. E nós vemos como foi que Deus nos amou, enviando o seu Filho, e o seu Filho dando a sua vida na cruz, se sacrificando por amor a nós. Essa é a medida do amor em Deus, é o amor sem medidas. Amar é doar-se até doer. E o celibatário é chamado a isso, com alegria, né? Com o cara, meu Deus, ai minha Nossa Senhora, ai de novo, ai meu Jesus. Assim, tem a nossa humanidade, mas por isso que a gente reza. A gente reza para se encher da divindade de Deus na nossa pobre humanidade e transformar os nossos olhos, a nossa boca, o nosso coração e o nosso rosto em amor. Porque é triste do missionário com cara de funeral, não tem quem aguente. Missionário consagrado reclamando, critica tudo, que não sei o que, tá mais para solteirão do que para consagrado. Mas solteirão que não tem quem aguente, né? Não, nós não somos homens e mulheres frustrados. Não somos homens e mulheres frustrados. Nós somos homens e mulheres, na nossa pobreza, na nossa fraqueza, nos nossos limites, fomos visitados por um amor que é maior do que nós mesmos e que nos chamou e que nos uniu a Ele para nós darmos de graça aos outros o que de graça recebemos. Essa é a natureza do nosso Filho. Uma paternidade e uma maternidade assim.
Por isso nós precisamos da oração. O celibatário, esperança e oração é algo presente continuamente na sua vida. Se ele é um homem e uma mulher de esperança, ele precisa da graça, ele precisa da visita amorosa de Deus contínua na sua vida, para dar de graça com a sua vida, com a sua carne, com a sua humanidade, dar de graça o que de graça ele recebeu. O Catecismo da Igreja Católica, no artigo 18 e 20, diz: a esperança exprime-se e nutre-se na oração. Não dá, meus queridos irmãos, não dá para sermos celibatários, consagrados, família e esperança, ser homens e mulheres de esperança, sem nos nutrir da oração. Nos nutrir da oração. Dizem muitos que acompanham, e eu também confirmo isso daí, que a maior parte da crise nos padres, nos consagrados, nos celibatários, a maior parte da crise, todos nós passamos, crise todo mundo passa, mas a maior parte da não superação da crise é a ausência de esponsalidade, de oração na vida do celibatário. Porque o celibatário não pode ser uma função, não pode ver de forma mecânica, que quebra. Ele tem que estar oleado continuamente do amor divino, oleado, alimentado, nutrido. E aí ele, na oração, ele vai encontrar sempre a vida, a graça, a força, o alimento, o óleo, um unguento, a medicina, o remédio, para ele sempre se revigorar, superar e se dar sempre de Deus. E a grande crise, uma das causas das grandes crises na vida consagrada é o abandono da fonte, da oração. Santo Agostinho, ele nos ensina, então, que nós devemos continuamente pedir ao Espírito Santo a graça e o desejo de Deus, porque a oração não é outra coisa a não ser esse desejo de Deus na nossa alma, que nos empurra para a presença de Deus na capela, na palavra, na Eucaristia, e nos faz reconhecer a presença de Deus nos irmãos. O desejo de Deus. Diz Santo Agostinho: assim procede Deus. Faz aumentar o desejo, e com o desejo dilata a alma, tornando-a mais apta a receber os seus dons. É isso. A oração, que é o desejo de Deus, vai dilatando a nossa alma, dilatando as paredes do nosso coração para nos enchermos mais e mais de Deus. Quando a gente não reza, entendamos, é uma figura, né, que eu estou falando. As paredes da nossa alma e do nosso coração estão restritas. Quando a gente reza e tem esse desejo de Deus crescente como dom e graça, as paredes da alma se dilatam e a vida divina pode penetrar, fluir e transbordar através de nós. Por isso, meus queridos irmãos, não dá para sermos homens e mulheres celibatários, homens e mulheres de esperança, sem nos decidirmos a termos um percurso sério de vida de oração na nossa vida. Não dá. Nós precisamos como disse Santa Teresa de Jesus, precisamos de uma decidida decisão pela vida de oração. Não dá. Não dá. E a esperança, correndo, né? Ela nos ensina, como homens e mulheres celibatários e de esperança, vai nos ensinar que nós sempre
podemos recomeçar. Sempre podemos recomeçar. Porque você pode dizer, mas você está falando tudo isso, às vezes eu acho isso talvez tão alto. Santa Teresinha vai dizer: toda a nossa justiça é manchada aos vossos olhos, Senhor. Toda a nossa justiça é manchada aos vossos olhos, Senhor. Por isso eu quero me revestir da tua própria justiça. Da tua própria justiça. Por isso, ao depararmos os nossos limites, quando fracassamos, quando caímos, quando não conseguimos dar as respostas que gostaríamos, nós devemos sempre lembrar que somos homens e mulheres de quê? De esperança. De quê? De esperança. E por isso podemos sempre recomeçar. Quem é homem e mulher de esperança pode sempre recomeçar. Pode sempre recomeçar. Sempre recomeçar. Isso é uma coisa muito importante. Muito importante. Charles Péguy é um poeta francês, católico, um homem assim excepcional. E ele dizia uma coisa assim impressionante, falando da esperança. Tem 2 poemas que eu não vou dizer o poema, vou só por causa do tempo, né? 11h30. Charles Péguy dizia uma coisa assim, ele dizia, colocando na boca de Deus, como se fosse Deus falando. Poeta, né? Essência poética. Né? Charles Péguy disse, Deus dizendo, como se Deus dissesse, não é o poeta, né? Charles Péguy dizendo, que os homens creiam, isso não me espanta, diz Deus. Porque é só olhar para o céu, para a terra, para os mares, para as montanhas, para a criação, e o homem vai dizer, Deus existe. Que os homens queiram viver a caridade, também isso não me espanta. Porque essas pobres criaturas feridas, elas foram criadas por amor e elas têm sede de amor. Então elas buscam ser amadas e buscam amar. Aí ele coloca essa pérola na boca de Deus e diz, mas que essas pobres criaturas, fracas, pecadoras, limitadas, ao acordar todos os dias, com peso da sua fraqueza nos seus ombros, e dizer, hoje eu tenho esperança em Deus, que eu serei uma pessoa diferente. Hoje eu tenho esperança de mudar. E diz Deus, quando eu vejo essas pobres criaturas colocando a sua esperança em mim, quando eu vejo que elas não podem nada, e mesmo não podendo nada, têm esperança de mudar de vida, eu venho logo em socorro delas e faço o que elas não podem fazer. Bonito, né? A esperança nos dá a chance de sempre recomeçar, porque o coração de Deus se enternece com a nossa pobreza visitada pela esperança. Esperam que Ele pode fazer o que nós não conseguimos. Esperamos nele. No mundo marcado pela desesperança, nós precisamos sempre testemunhar que nós podemos sempre recomeçar. E por isso, a esperança, ela protege do desânimo, do abatimento e conduz a uma transformação de vida. Porque a esperança, diz São Paulo, a esperança não decepciona, não engana. E se nós colocamos a nossa esperança nele, Ele pode fazer o que nós não conseguimos. E poderemos sempre recomeçar. Mas atenção, se nós acreditamos que nós podemos sempre recomeçar, porque Deus nos dá essa possibilidade, os irmãos também podem sempre recomeçar.
os outros podem também sempre recomeçar. Porque às vezes a gente é assim, cheio de esperança para nós mesmos, mas aquele fulano de tal não tem jeito não. Tem jeito não. Não, aquilo dali acabou-se. Riscou da minha vida. Não, já risquei. A gente tem esperança de recomeçar, mas aos outros a gente não dá essa esperança. Santo Efrem diz isso, uma coisa. Santo Efrem é um santo diácono do Oriente, né? Ali naquela região do Iraque, viveu. E ele dizia o seguinte: dizia, nós somos muito engraçados, nós cristãos. Nós, quando pecamos, nós corremos logo para Deus, e é justo, vamos para a confissão, e é justo, e dizemos: Tu és minha esperança, Senhor, misericórdia, misericórdia, misericórdia. E o que é que Deus faz? Deus nos perdoa, porque essa é a justiça divina da misericórdia, e nos dá esperança na vida. Mas, diz Santo Efrem, quando o meu irmão pisa no meu calo, a primeira coisa que eu faço é olho para Deus e digo: faz justiça ao teu servo, Senhor. Justiça contra esse iníquo que pisou nos meus calos. E Santo Efrem diz: não funciona assim. A gente clama esperança e misericórdia a Deus, mas aos outros a gente não distribui aquilo que recebeu. Não funciona assim. Não funciona. Nós devemos dar aos outros o que abundantemente Deus nos deu. Por isso, se nós podemos recomeçar, os outros podem sempre recomeçar. Isso é um segredo para a vida comunitária, né, gente? Nós vivemos em comunidade, né? Isto é um segredo para a vida comunitária. Me transfira, porque eu não aguento mais ver a cara do fulano. Por favor. Não tenho o direito de recomeçar, mas não. Moisés, é porque já foi 7 vezes. Não 7, mas 70 vezes 7. Moisés, é demais para mim. Será demais para quando você correr para o seu Senhor e pedindo perdão para Ele 70 vezes 7 vezes? Moisés, você está pedindo demais. Não sei o que estou pedindo, é o Evangelho, ainda bem. Isso é uma coisa muito importante e decisiva para nós. E 2 últimas coisas antes de terminar, bem rapidinho: a esperança e a caridade. Cristo morreu e ressuscitou, disse São Paulo na 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5 e 15, para que os viventes, aqueles que morreram e ressuscitaram com Ele, não vivam para si, mas para aquele que morreu por todos. Este é o estilo de uma vida de um discípulo de Jesus, de um homem e uma mulher que vive da esperança, que põe sua âncora no céu, e sobretudo de um celibatário consagrado. O estilo divino é não viver para si mesmo, viver para Deus e para os outros. Você sabia que quando vocês, não sei como é o rito de consagração de vocês no celibato, tem um ritozinho, né? Eu não sei como é, mas eu sei que na hora em que você fez esse rito, você disse, em outras palavras, assim: Jesus, eu estou cansado de viver para mim mesmo. Eu não quero mais viver para mim. Eu quero viver para ti e para os outros. Eu quero viver como tu viveste. E Jesus viveu assim. Este é o estilo divino de um discípulo de Jesus e ainda mais de um celibatário para o reino dos céus. Papa Leão, falando disso, Papa Leão, nosso querido Papa Leão, ele diz o seguinte: nós podemos confundir a paz e a comodidade com o bem e a tranquilidade. E as pessoas podem até dizer assim para a gente: se poupe. Você já ouviu isso uma vez, né? Se poupe, se poupe.
Porque o importante é ficar tranquilos e os outros não merecem ser amados assim como você ama. Jesus, pelo contrário, mergulhou corajosamente na nossa humanidade. Ele realizou o batismo da cruz, uma imersão total nos riscos que o amor comporta. E nós, quando comungamos, nutrimos-nos deste seu dom audaz. A missa alimenta a decisão de não viver para nós mesmos. Gente, se a gente entendesse isso, nós entenderíamos o segredo da felicidade e entenderíamos como espalhar a felicidade no mundo. Não viver para nós mesmos. Se vocês me permitem, diga aí para a pessoa que está do seu lado. Não viva para si mesmo. Não viva para si mesmo. Há muito tempo que já não. Eu também. Para Deus e para os outros. E finalizo. E a missa já vai começar. Celibato, esperança e missão. Nós somos chamados a chorar com os que choram. Onde tiver alguém que sofre, ao lado dele deve estar um celibatário pelo reino dos céus. O celibatário é um remédio misterioso e eficaz para o homem de hoje. Nós, com carismas novos e comunidades novas, somos chamados a testemunhar, evangelizar, anunciar ao mundo a razão da nossa esperança. Papa Leão diz: a pobreza mais grave, Papa Leão 14, a pobreza mais grave é não conhecer a Deus. E nós somos chamados a consolar os homens do nosso tempo, que são feridos, fragilizados, olhar esses homens com o olhar de Cristo, que é um olhar de esperança, ajudá-los a libertar do desespero, anunciando Jesus Cristo, que é a esperança. E aí nós vamos ver recriações impossíveis. Termino com um testemunho. Recriações impossíveis. Talvez eu já tenha dado para vocês, mas é igual aquela história, vale a pena ouvir de novo. Né? Eu me lembro. Aleluia. Quem já esteve aqui no Aleluia? Já teve? Alguns. Né? Aleluia é esse evento que reúne assim, 200 mil jovens por noite, 5 noites, lá no condomínio espiritual de Irapuru, lá no céu. Né? E é um evento de evangelização. E aí, é um evento forte, muito forte. E tinha um padre que me telefonou isso, mas eu queria falar com você. Eu disse: pois não, padre. E marquei com ele, ele chegou e disse: não, mas é porque você sabe, né, meu padre? Eu não tenho muita simpatia pelo Shalom. Você sabe. Eu disse: né? Ele disse: pois é. Aí, no Aleluia, começaram a telefonar para mim, para eu confessar. Para mim, o Aleluia era simplesmente um evento que não acontecia nada, um evento, música, Mas como é que se diz? Iniciaram vocês, me aperrearam tanto, né? Insistiram tanto, que eu cheguei, já era tarde. E aí tive que estacionar fora, bem fora. E estacionei lá no local que, assim, era na saída de uma favela. Porque o estacionamento já estava super lotado. Quando eu desci do carro, aí saíram 5, 6 jovens assim, da favela, e aí ele dizia para Moisés, com certeza eles não iam para o Aleluia, né?
Eles estavam ali para me assaltar. E aí o padre disse: agora. Aí o padre teve uma inspiração e disse: meus queridos jovens, vocês estão querendo ir para o Aleluia? Eu levo vocês lá, eu levo vocês e compro um sanduíche e um refrigerante para cada um. E os jovens para aquele susto assim. E ele era muito espontâneo, foi conversando, tudo, e foi levando. E foi levando os jovens, aí entrou no Aleluia, comprou um sanduíche, um refrigerante para cada um. Chegou na multidão, colocou os jovens na multidão e saiu. E o padre disse: pronto, hoje eu me livrei, deixar teu servo em paz, né? E foi para a confissão. E chegando lá, aí deu meia-noite, 1h da manhã, 1h30, porque a Aleluia disse que a festa que nunca acaba. E os padres dizem que a fila de confissão do Aleluia é a fila que nunca acaba, porque sempre tem gente. E diz que quando deu 1h30 da manhã, quando ele olha para a fila, está o chefe, os meninos lá na fila. Disse: não acredito, ele veio me achar aqui. E o padre falou que ele não vinha para cá, que ele não vinha para cá. O menino foi, pá, sentou-se na frente do padre. O padre não estava de colégio, né? Então o menino olhou para ele e disse: o senhor é padre? O padre disse: Aí disse: eu não sabia que o senhor é padre. E o menino disse: o padre contando isso para mim, né? Aí o rapaz disse: padre, é porque nós não íamos fazer coisa boa com o senhor. O padre disse: eu notei. Mas o senhor veio assim tão espontaneamente tudo, e foi nos chamando, e nos levando, e nos colocou ali no meio daquela multidão. Depois a gente olhou e não achou mais o senhor. O padre disse: pois é. E aí, padre, quando eu estava ali no meio daquela multidão, então, aí uma jovem se aproximou de mim, começou a conversar comigo, e de repente do palco eu comecei a ouvir uma voz dizendo assim: agora Jesus vai entrar no meio de nós. E a menina olhou para mim e disse: vamos ver Jesus. E eu disse: Jesus vai entrar aqui. E aí a menina foi me levando, aí de repente eu vi um carro e em cima um negócio dourado. O menino não sabia nem o que era. O ostensório. Um negócio dourado. E a menina disse: olha Jesus. E o menino olhou para ele e disse: Jesus. E ele é assim. E a menina disse: não. Ele se tornou assim para estar mais próximo de mim e de você. Olhe para ele. E o rapaz começou a dizer: padre, eu comecei a olhar para aquele Jesus dourado. E aí ele foi para o palco, fez um silêncio. E aí a minha vida começou a passar na minha frente como um filme. Eu comecei a chorar. Eu não sabia fazer outra coisa a não ser chorar, padre, chorar. Quando terminou, a menina olhou para mim e disse: você quer se confessar? E eu disse: o que é isso? Aí a menina disse: não se preocupe não, que o padre te explica. E aí ela me botou nessa fila e: padre, agora eu estou aqui, me explique. Aí o padre começou a conversar com ele. E no final o padre perguntou: você quer mudar de vida? E o rapaz disse: padre, eu quero. Aí só vou te dar a absolvição. E na semana que vem está aqui meu endereço. Você me procure lá na paróquia. E o padre contando para mim: Moisés, na segunda-feira, quando eu cheguei na paróquia, o jovem já estava lá. E o padre disse: Moisés, faz 1 ano. E aquele menino hoje é um líder de grupo de jovens na minha paróquia. Quando nós temos a esperança, o olhar de misericórdia, olhamos para os homens do nosso tempo como um olhar de esperança, os milagres, as recriações impossíveis podem acontecer e nós podemos testemunhar. Que vocês que veem tantas recriações impossíveis nas comunidades que vocês cuidam, zelam, pastoreiam,
nunca deixam de ser esses homens e mulheres que não vivem para si mesmos, vivem para Deus e para os outros. São fecundos e geram uma multidão de jovens, homens e mulheres recriados de forma impossível por meio da esperança que é uma pessoa, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que a Virgem da Esperança nos acompanhe e nos conduza. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.